Enquanto dirigiam lentamente em direção ao cemitério, o marido, com um olhar cansado e uma voz carregada de pesar, virou-se para a esposa doente ao seu lado e disse: "Sua vida se resume a 5 minutos." Suas palavras pareciam pesar no ar, mostrando a dura realidade de que o tempo dela estava acabando, enquanto escolhiam um lugar onde ela descansaria para sempre. O céu estava coberto de nuvens escuras, e a chuva caía incessantemente, criando uma atmosfera sombria e melancólica. Roberto dirigia em silêncio, os limpadores do para-brisa lutando contra o dilúvio. Ao seu lado, Helena, sua esposa, estava pálida e visivelmente fraca, tentando se manter ereta no assento. Cada respiração parecia um esforço monumental para ela, e seus olhos estavam opacos de cansaço. Roberto não demonstrava nenhuma preocupação com o estado de Helena. Seus olhos estavam fixos na estrada, a mandíbula cerrada em uma expressão de impaciência. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelo som da chuva batendo contra o metal e o vidro. Eles estavam a caminho do cemitério, um lugar que Helena nunca pensou que visitaria tão cedo, e muito menos sob aquelas circunstâncias. Quando chegaram, Roberto estacionou o carro de maneira brusca e saiu sem uma palavra, deixando Helena para lutar sozinha com o cinto de segurança e a porta pesada do carro. O vento forte chicoteava seu rosto, e ela teve que se apoiar na porta para não cair. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha, não apenas pelo clima, mas pela frieza de seu marido. Seus joelhos tremiam enquanto ela tentava ganhar algum equilíbrio. Roberto já estava alguns passos à frente, abrigado sob um guarda-chuva preto. Ele olhou para trás com uma expressão de impaciência. "Vamos, Helena." "Não temos o dia todo", disse ele, com um tom que misturava irritação e desinteresse. Helena tentou apressar o passo, mas cada movimento era uma luta contra o cansaço e a dor. Quando finalmente alcançou Roberto, ele nem sequer se ofereceu para ajudá-la. Em vez disso, ele apenas virou e começou a andar pelo caminho de pedras que levava às sepulturas, forçando-a a segui-lo de perto. O cemitério estava deserto, as lápides e cruzes emergindo da neblina como sentinelas silenciosos. A chuva transformava a terra em lama, e Helena quase escorregou várias vezes enquanto tentava acompanhar o ritmo de Roberto. O som dos trovões ao longe e o cheiro de terra molhada só aumentavam a sensação de desolação. Roberto parou abruptamente diante de uma área aberta, um espaço vazio entre 2 fileiras de túmulos. "Aqui está bom", disse ele, apontando para o chão lamacento. "É um bom lugar, perto da entrada. Facilita as visitas." Helena olhou para o local com um nó na garganta. Era difícil acreditar que estavam ali, escolhendo onde ela seria enterrada. As lágrimas misturavam-se com a chuva em seu rosto, mas Roberto não parecia notar, ou se importava. Ele continuava falando, listando as vantagens do local como se tudo aquilo parecesse normal. Dias atrás, Helena descobriu que tinha uma doença terminal e que seu tempo era limitado. A notícia devastadora parecia ter revelado uma nova faceta de Roberto, uma que Helena mal conhecia. O que antes parecia ser um marido atencioso e carinhoso agora parecia distante, e suas palavras ásperas e comportamento indiferente não faziam sentido para ela. "Roberto, eu não sei se estou pronta para isso", Helena conseguiu dizer, sua voz fraca e trêmula. Ele suspirou, claramente irritado. "Não temos escolha, Helena. Você precisa resolver isso antes que seja tarde demais. E temos que finalizar o testamento também. Não podemos deixar essas coisas para a última hora." A pressão era esmagadora. Helena sentia-se cercada, não apenas pelo clima hostil, mas pela urgência insensível de Roberto. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algum conforto nas árvores antigas e nas estátuas de anjos que decoravam o cemitério. Mas tudo parecia cinza e sem vida.
Helena sentiu seu corpo ceder, suas forças desaparecendo rapidamente. Ela tentou dar um passo, mas suas pernas falharam, e ela começou a cair. Roberto, num reflexo tardio, agarrou seu braço, segurando-a antes que ela atingisse o chão. No entanto, seu toque era frio e impessoal, sem o calor que Helena tanto desejava. Você precisa ser mais cuidadosa, ele disse, como se a culpa fosse dela por estar doente. Vamos terminar logo com isso. Helena lutou para se endireitar, apoiando-se no braço de Roberto, mas sentindo-se mais frágil e desamparada do que nunca. Sua mente estava uma confusão de pensamentos e emoções. Ela queria gritar, protestar contra a crueldade do marido, mas não tinha forças para isso. Sentia-se como um espectro, uma sombra de si mesma. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Helena olhou mais uma vez para o local que Roberto havia escolhido. O medo e o desespero a encheram, uma sensação de impotência que era quase esmagadora. Ela não queria morrer, não estava pronta para abandonar tudo, mas a realidade era implacável. A chuva continuava a cair, um manto sombrio que cobria tudo ao seu redor. Helena entrou no carro com dificuldade, sentindo-se exausta e derrotada. Roberto fechou a porta atrás dela com um estalo, sem dizer uma palavra. Ele voltou para o banco do motorista e deu partida no carro, o motor roncando em meio à tempestade. Enquanto o carro se afastava do cemitério, Helena olhou pela janela embaçada, observando as lápides desaparecerem na distância. Seu coração estava pesado, cheio de tristeza e incerteza. Ela sabia que algo precisava mudar, mas naquele momento, tudo parecia sem esperança. O som dos pneus na estrada molhada era hipnotizante, um ritmo constante que ecoava na mente de Helena. Ela fechou os olhos, tentando encontrar algum alívio, mas as imagens do cemitério e a frieza de Roberto continuavam a assombrá-la. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, a urgência em resolver tudo antes que fosse tarde demais. Helena respirou fundo, sentindo o ar frio preencher seus pulmões. A chuva continuava a cair, como se o céu estivesse chorando por ela. E, enquanto o carro se afastava cada vez mais do cemitério, Helena sentiu uma determinação crescer dentro dela. Algo precisava mudar. Ela não podia continuar vivendo assim, presa em uma situação que parecia não ter saída. E foi nesse momento, em meio à tempestade, que Helena decidiu que não seguiria mais cegamente as ordens de Roberto. Ela encontraria uma maneira de tomar controle de sua vida novamente, de encontrar alguma esperança em meio à escuridão. Era uma promessa silenciosa, feita para si mesma, enquanto o carro seguia seu caminho. A chuva finalmente diminuiu, transformando-se em uma garoa leve que deixava o ar úmido e frio. Roberto dirigia em silêncio, seus dedos tamborilando impacientemente no volante. Helena, sentada ao seu lado, olhava pela janela, perdida em seus próprios pensamentos. A tristeza e o medo ainda pairavam sobre ela, mas havia uma semente de determinação plantada em seu coração. Eles estavam a caminho de casa quando avistaram uma figura na beira da estrada, acenando com um gesto tímido. Era uma mulher idosa, com roupas simples e uma expressão cansada. Seus cabelos grisalhos estavam molhados pela chuva, e ela parecia tremer de frio. Roberto suspirou, claramente irritado com o contratempo. Não temos tempo para isso, Helena, disse ele, já se preparando para ignorar a mulher e seguir em frente. Mas Helena, sentindo uma compaixão imediata pela idosa, colocou a mão no braço de Roberto. Espere, Roberto. Ela parece precisar de ajuda. Não podemos deixá-la aqui sozinha. Roberto revirou os olhos, mas parou o carro ao lado da mulher. Helena abaixou a janela, sentindo o ar frio e úmido entrar no carro. A senhora está bem? Perguntou ela, com uma voz suave e preocupada.
A mulher sorriu gentilmente, embora seus olhos revelassem um cansaço profundo. Estou tentando chegar à cidade, mas não consigo caminhar muito longe. Será que vocês poderiam me dar uma carona? Helena olhou para Roberto, esperando uma reação negativa, mas para sua surpresa, ele apenas suspirou novamente e destravou as portas. Entre logo, disse ele, sem esconder sua impaciência. A mulher entrou no carro, agradecendo repetidamente enquanto se acomodava no banco traseiro. Helena virou-se para ela, oferecendo um sorriso reconfortante. Qual é o seu nome? Perguntou. Estela, respondeu a idosa, ajeitando suas roupas molhadas. Muito obrigada por me ajudarem. Estava começando a achar que ficaria ali para sempre. O carro começou a se mover novamente, o motor roncando suavemente enquanto Roberto acelerava. Estela olhou ao redor, seus olhos brilhando com uma curiosidade serena. Vocês parecem estar voltando de um lugar triste. Posso sentir o peso no ar. Helena trocou um olhar rápido com Roberto, que permaneceu em silêncio. Estávamos no cemitério, disse ela, hesitante. Escolhendo um local de sepultura. Estela assentiu lentamente, como se compreendesse mais do que estava sendo dito. Ah, eu entendo. Às vezes, a vida nos leva a lugares onde precisamos enfrentar nossos maiores medos. O silêncio tomou conta do carro novamente, mas era um silêncio diferente, carregado de algo indescritível. Estela continuava a observar Helena com uma intensidade gentil, como se estivesse vendo além da superfície. Você parece uma pessoa boa, Helena, disse Estela de repente, quebrando o silêncio. Mas sinto que está cercada por energias que não lhe fazem bem. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como sabe meu nome? Perguntou, com a voz tremendo ligeiramente. Estela sorriu, um sorriso que transmitia sabedoria e mistério. Eu sei mais do que você imagina. Sou uma vidente, querida. Posso ver coisas que os outros não veem. Roberto soltou um riso sarcástico, claramente descrente. Uma vidente? Isso é ridículo. Estela não se abalou pela descrença de Roberto. Em vez disso, ela focou sua atenção em Helena, seus olhos penetrantes e compreensivos. Você está no caminho errado, Helena. Algo em seu coração sabe disso, mas você está com medo de mudar de direção. Helena ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Estela. Havia algo reconfortante na presença da idosa, algo que fazia com que ela quisesse acreditar. O que devo fazer? Perguntou ela, quase num sussurro. Estela puxou algo de seu bolso, uma pequena bolsa de pano que ela abriu para revelar um amuleto. Era um objeto simples, mas emanava uma sensação de proteção. Tome isso, disse Estela, entregando o amuleto a Helena. Este amuleto irá protegê-la contra energias negativas e pessoas mal intencionadas. Use-o sempre e confie em seu instinto. Helena pegou o amuleto, sentindo um calor reconfortante emanando dele. Obrigada, Estela, disse ela, segurando o amuleto com força. Roberto, impaciente e desconfortável com a conversa, olhou pelo retrovisor. Já estamos chegando na cidade. Onde podemos deixá-la, Estela? Estela olhou para fora, observando a estrada com um olhar distante. Podem me deixar na praça central. De lá, posso encontrar meu caminho. O carro chegou à praça, onde Roberto parou. Estela abriu a porta e saiu do carro, mas antes de ir, ela se virou para Helena. Lembre-se, Helena. A mudança é difícil, mas às vezes é a única maneira de encontrar a verdadeira paz. Helena assentiu, sentindo uma mistura de emoções. Obrigada novamente, Estela.
Eu nunca esquecerei suas palavras. Stella acenou uma última vez antes de se afastar, desaparecendo entre as pessoas na praça. O carro de Roberto retomou seu caminho, mas algo havia mudado. O encontro com Stella havia plantado uma semente de esperança e determinação em Helena, uma sensação de que talvez houvesse uma saída, uma maneira de reverter seu destino. Enquanto seguiam para casa, Helena segurava o amuleto com força, sentindo seu calor tranquilizador. Stella havia deixado uma marca em sua vida, uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz esperando para ser descoberta. O encontro com Stella deixou Helena pensativa enquanto o carro seguia seu caminho de volta. Ela segurava o amuleto com força, sentindo uma mistura de medo e esperança. Roberto, no entanto, estava impaciente e frustrado, resmungando baixinho sobre a perda de tempo e sobre a bobagem da vidente. Acho que essa mulher te deixou mais nervosa do que já estava, disse Roberto, sem tirar os olhos da estrada. Vamos resolver isso logo, assinar o testamento e pronto. Será melhor para todos. Helena não respondeu. Em vez disso, continuou olhando pela janela, observando as gotas de chuva que ainda caíam suavemente. O céu estava cinza, e a paisagem passava em um borrão monótono. Mas algo no amuleto a fazia sentir-se um pouco mais segura, como se estivesse protegida por uma força invisível. De repente, o carro começou a emitir um som estranho. Roberto franziu a testa e tentou acelerar, mas o carro engasgou e desacelerou, até parar completamente. O que é isso agora? Ele murmurou irritado, girando a chave na ignição repetidamente sem sucesso. Helena sentiu um misto de surpresa e alívio. Algo dentro dela dizia que o amuleto estava funcionando, evitando que eles continuassem até o cartório. Talvez devêssemos chamar um mecânico, sugeriu ela, tentando manter a calma. Roberto bateu no volante com frustração. Não temos tempo para isso. Precisamos resolver o testamento hoje. Ele saiu do carro e abriu o capô, inspecionando o motor com uma expressão de irritação crescente. Helena permaneceu dentro do carro, segurando o amuleto com mais força. Ela sentia uma energia diferente ao seu redor, como se estivesse sendo protegida por uma força além de sua compreensão. Observou Roberto mexendo no motor, o rosto contorcido em uma expressão de frustração. Ele parecia um homem no limite, tentando controlar uma situação que estava claramente fora de seu controle. Depois de vários minutos de tentativas infrutíferas, Roberto finalmente desistiu. Isso não faz sentido. O carro estava funcionando perfeitamente antes, disse ele, passando a mão pelos cabelos molhados. Vamos ter que chamar um táxi. Helena assentiu, tentando esconder seu alívio. Sim, talvez seja a melhor solução. Podemos resolver o que precisa ser feito amanhã. Roberto pegou o telefone e ligou para uma companhia de táxis, marcando um carro para levá-los de volta para casa. Enquanto aguardavam, ele não parava de resmungar, irritado com a situação e com a perda de tempo. Helena, por outro lado, sentia uma calma estranha, como se finalmente tivesse um pouco de controle sobre seu destino. Quando o táxi chegou, Roberto entrou no banco da frente, ainda resmungando sobre o carro quebrado e sobre como o dia estava indo de mal a pior. Helena entrou no banco de trás, segurando o amuleto contra o peito. O motorista, um homem de meia idade com um rosto gentil, olhou pelo retrovisor e sorriu para ela. Problemas com o carro? Perguntou ele, tentando iniciar uma conversa amigável. Sim, parece que ele decidiu parar de funcionar de repente, respondeu Helena, tentando sorrir de volta. Estamos voltando para casa agora. O motorista assentiu e deu partida no táxi, levando-os pelas ruas ainda molhadas pela chuva recente. Enquanto o táxi se afastava do local onde o carro de Roberto havia quebrado,
Helena sentiu uma sensação de alívio crescente. Parecia que, de alguma forma, ela estava sendo guiada para longe de algo ruim. Roberto continuava resmungando no banco da frente, mas Helena já não se importava. Estava focada em seus próprios pensamentos, sentindo a proteção do amuleto e lembrando das palavras de Stella. Você está no caminho errado, havia dito a vidente. E Helena começava a acreditar que talvez ela estivesse certa. A viagem de táxi foi tranquila, e logo eles chegaram em casa. Roberto pagou o motorista e saiu rapidamente do carro, ainda visivelmente irritado. Helena agradeceu ao motorista com um sorriso e saiu mais devagar, sentindo uma nova determinação crescendo dentro dela. Dentro de casa, Roberto começou a fazer planos para consertar o carro e resolver o testamento no dia seguinte. Mas Helena já não estava ouvindo. Ela sabia que precisava fazer algo para mudar a situação, para proteger a si mesma e a tudo o que havia construído com tanto esforço. Depois de um dia tenso e emocionalmente desgastante, Helena sentou-se na poltrona da sala, sentindo o cansaço pesar sobre seus ombros. O amuleto estava firme em sua mão, um lembrete constante da visita de Stella e dos estranhos eventos que haviam acontecido. A casa estava silenciosa, com Roberto trancado em seu escritório, provavelmente planejando seus próximos passos. O silêncio da noite oferecia uma oportunidade para Helena refletir sobre tudo o que havia acontecido até aquele momento. Seus pensamentos voltaram no tempo, há 3 anos, quando tudo parecia diferente e cheio de promessas. Foi numa tarde ensolarada que Helena encontrou Roberto pela primeira vez. Ela estava saindo de uma joalheria, segurando um colar que havia comprado para si mesma como um símbolo de sua independência recém-conquistada. Enquanto caminhava pela rua movimentada, notou um jovem sendo empurrado para fora da loja por um segurança. Por favor, me soltem. Foi um erro, eu juro. Roberto estava gritando, sua expressão uma mistura de desespero e vergonha. O segurança não parecia convencido e estava prestes a chamar a polícia quando Helena interveio. Espere, ela disse, aproximando-se rapidamente. O que está acontecendo aqui? O segurança olhou para ela, avaliando se deveria envolvê-la na situação. Esse rapaz foi pego tentando roubar uma joia, explicou ele. Vamos levá-lo para a delegacia. Roberto olhou para Helena, seus olhos implorando por ajuda. Algo na expressão dele tocou o coração de Helena. Ela sabia o que era sentir-se desesperada e sem opções. Deixe-me falar com ele por um momento, por favor, pediu ela ao segurança. Relutantemente, o segurança assentiu e deu alguns passos para trás. Helena se aproximou de Roberto, que parecia mais jovem e vulnerável de perto. Por que você fez isso? Perguntou ela em um tom baixo e gentil. Roberto abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não sei. Tenho um problema, uma compulsão. Às vezes, simplesmente não consigo me controlar. Helena sentiu um impulso de compaixão por ele. Lembrou-se de como havia lutado para superar seus próprios desafios na vida. Quanto é a joia? Perguntou ela ao segurança. O homem olhou para ela, surpreso com a pergunta. Custa R$5.000, respondeu ele, ainda desconfiado. Helena respirou fundo e tomou uma decisão. Eu vou pagar por isso. Por favor, deixe-o ir. O segurança hesitou, mas a sinceridade e determinação no rosto de Helena o convenceram. Tudo bem, disse ele, aceitando o dinheiro que ela lhe entregava. Mas não farei isso novamente. Depois que o segurança se afastou, Roberto olhou para Helena, incrédulo. Por que fez isso? Nem me conhece. Helena deu de ombros, um pequeno sorriso nos lábios. Todos merecem uma segunda chance. E, além disso,
sei como é lutar contra algo que parece maior do que você. Esse encontro inesperado foi o início de algo mais profundo. Helena ajudou Roberto a encontrar um terapeuta especializado em compulsões e esteve ao seu lado durante o tratamento. Gradualmente, ele começou a melhorar, mostrando uma determinação que a surpreendeu. Eles se aproximaram, e Roberto acabou confessando que sua mãe, Glória, sempre havia tido problemas financeiros e que ele se sentia responsável por ajudar, mesmo que de maneiras erradas. Glória, uma cabeleireira de bairro, tinha uma personalidade forte e uma visão de mundo marcada pela inveja e desconfiança. O salão de Glória era um lugar movimentado, sempre cheio de mulheres da alta sociedade que falavam incessantemente sobre suas vidas luxuosas, viagens exóticas e compras extravagantes. Enquanto trabalhava, Glória absorvia essas conversas, alimentando um ressentimento silencioso por não ter as mesmas oportunidades. Suas mãos habilidosas criavam penteados deslumbrantes, mas sua mente estava repleta de amargura e desejo. Quando Roberto começou a namorar Helena, Glória não ficou satisfeita. Ela via Helena como uma intrusa, alguém que não entendia as dificuldades e lutas de sua família. Embora Helena tivesse construído sua própria vida com esforço, Glória sempre acreditou que ela era uma herdeira mimada, alguém que não sabia o valor do trabalho duro. Você realmente acha que essa mulher é boa para você? Glória questionava Roberto constantemente. Ela só está interessada no que você pode oferecer, não no que você realmente é. Roberto, tentando agradar a mãe, muitas vezes ficava dividido. Ele amava Helena, mas as palavras de Glória plantavam sementes de dúvida em sua mente. Cada comentário sarcástico, cada insinuação, lentamente corroíam a confiança que ele tinha no relacionamento. Glória sabia como manipular seus filhos, usando a culpa e o medo para mantê-los sob seu controle. Um exemplo claro da influência de Glória aconteceu um ano após o casamento de Roberto e Helena. Eles estavam planejando uma viagem para comemorar o aniversário de casamento, uma oportunidade para se reconectar e relaxar. No entanto, Glória, percebendo que ficaria sozinha e sem a atenção de Roberto, começou a se queixar de dores e problemas de saúde misteriosos. Eu não sei se vou conseguir me virar sozinha, Roberto. E se algo acontecer comigo enquanto você estiver fora? Disse ela com uma voz fraca, segurando o braço de Roberto com força. Roberto, visivelmente preocupado, olhou para Helena com uma expressão de desculpas. Talvez devêssemos cancelar a viagem. Minha mãe precisa de mim. Helena tentou argumentar, mas sabia que seria inútil. Glória tinha um domínio emocional sobre Roberto que era difícil de quebrar. Eles cancelaram a viagem, e Helena sentiu um misto de frustração e tristeza. Mais uma vez, as necessidades e manipulações de Glória haviam prevalecido. Aos poucos, Helena começou a perceber um padrão. Cada vez que ela e Roberto tentavam fazer algo juntos, Glória encontrava uma maneira de interferir. Ela usava sua saúde, seu bem-estar emocional e até mesmo o passado de dificuldades para manter Roberto perto de si. Helena sabia que Glória via nela uma ameaça, alguém que poderia tirar Roberto de seu lado. Helena tentou várias vezes conversar com Roberto sobre a influência de sua mãe. Roberto, você não vê o que está acontecendo? Sua mãe está manipulando você para conseguir o que quer. Precisamos ter nossa própria vida. Roberto, sempre defensivo, respondia com exasperação. Minha mãe passou por muita coisa. Ela só quer ter certeza de que estamos bem. Por que você não pode entender isso? A tensão entre Helena e Roberto aumentava, e Glória parecia saborear cada momento. Ela estava ganhando a guerra silenciosa, criando um abismo cada vez maior entre o casal. A insistência de Roberto para que Helena assinasse o testamento era mais uma prova da influência de Glória. Era uma maneira de garantir que,
mesmo na morte, Helena não pudesse escapar do controle da família. Helena começou a se sentir isolada. Seus amigos notaram a mudança em seu comportamento, a tristeza em seus olhos. Você precisa cuidar de si mesma, Helena, disseram alguns deles. Não deixe que essa situação destrua você. Mas era difícil. Glória estava sempre presente, uma sombra que pairava sobre todas as decisões e momentos importantes. A cada encontro, Helena sentia a hostilidade e a desaprovação, um lembrete constante de que nunca seria boa o suficiente aos olhos de Glória. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, Helena encontrou uma caixa de velhas cartas e fotos. Havia uma foto de Roberto e Glória, tirada muitos anos antes. Eles estavam sorrindo, felizes. Olhando para a imagem, Helena tentou entender a dinâmica entre mãe e filho. Glória havia criado Roberto sozinha, lutando contra dificuldades financeiras e sociais. Talvez seu controle sobre ele fosse uma maneira de proteger a única coisa que realmente importava em sua vida. Mas isso não justificava o que estava acontecendo. Helena sabia que precisava encontrar uma maneira de quebrar esse ciclo de manipulação e controle. O amuleto de Stella parecia um símbolo de esperança, uma lembrança de que havia forças além de seu entendimento trabalhando a seu favor. Os dias que se seguiram ao encontro com Stella e ao incidente com o carro trouxeram uma mudança silenciosa na rotina de Helena. Ela começou a observar com mais atenção as atitudes de Roberto e, principalmente, a influência constante de Glória. Cada comentário, cada sugestão, cada olhar trocado entre mãe e filho era analisado com novos olhos. Helena percebia que algo estava mudando dentro dela. A determinação plantada por Stella crescia a cada dia, alimentada pela percepção de que sua vida havia se tornado uma marionete nas mãos de Roberto e Glória. O amuleto estava sempre com ela, um lembrete físico de sua decisão de tomar as rédeas de seu próprio destino. Uma noite, enquanto Roberto estava fora em uma de suas muitas reuniões, Helena decidiu explorar o escritório de Roberto, algo que sempre evitara por respeitar sua privacidade. Mas agora, a necessidade de respostas era mais forte que qualquer hesitação. Ela sabia que Roberto guardava ali documentos importantes, e talvez pudesse encontrar algo que esclarecesse suas dúvidas. Helena começou a abrir gavetas, folhear papéis, procurando por qualquer coisa que explicasse as atitudes de Roberto e Glória. Foi quando encontrou uma pasta marcada como testamento. Seu coração acelerou enquanto abria, suas mãos trêmulas revelando páginas e mais páginas de documentos legais. Entre eles, um testamento detalhado, escrito por Roberto, que a surpreendeu e perturbou. O documento explicitava que, em caso de sua morte, todos os bens de Helena iriam diretamente para Roberto. Havia uma cláusula específica que mencionava a necessidade de Helena assinar o documento para que ele tivesse validade legal. Tudo parecia minuciosamente planejado, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente calculado para garantir que Roberto e Glória saíssem beneficiados. Helena sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Era evidente que Roberto, com a influência de sua mãe, estava tentando assegurar que o esforço e o patrimônio que Helena havia construído com tanto trabalho acabassem nas mãos deles. Ela percebeu que seu papel não era mais o de uma esposa amada, mas de uma peça em um jogo ganancioso. A raiva foi se transformando em uma determinação feroz. Helena sabia que precisava confrontar Roberto e colocar um fim a essa manipulação. Mas como faria isso sem se expor a mais perigos? Decidiu que o melhor seria consultar um advogado antes de qualquer confronto direto. Precisava de orientação legal para garantir que poderia proteger seus bens e sua segurança. Nos dias seguintes, Helena marcou uma consulta com um advogado especializado em direito de família e sucessões. O advogado, um homem experiente e gentil chamado Dr. Almeida,
Ouviu pacientemente toda a história de Helena, fazendo anotações detalhadas enquanto ela falava. Helena, você fez a coisa certa vindo aqui, disse ele após ouvir tudo. Este testamento claramente não é feito em seu melhor interesse. Precisamos garantir que seus direitos sejam protegidos. Podemos contestar esse documento, especialmente se você provar que foi pressionada ou manipulada para assiná-lo. As palavras de Dr. Almeida foram um alívio para Helena. Ela sentiu uma onda de esperança ao perceber que havia uma saída, que não estava completamente à mercê de Roberto e Glória. Com a orientação legal, ela poderia finalmente começar a retomar o controle de sua vida. A tensão estava no ar na casa de Helena e Roberto. A atmosfera era densa e carregada de emoções não ditas, como uma tempestade prestes a explodir. Helena sabia que a única maneira de resolver a situação era confrontar diretamente Roberto e Glória, uma tarefa que ela não mais temia. O amuleto, sempre presente em seu bolso, lhe dava uma sensação de proteção e coragem. Era uma tarde de sábado quando Helena decidiu que não podia mais esperar. Roberto estava na sala, lendo o jornal, enquanto Glória preparava o almoço na cozinha. Helena entrou na sala, seu coração batendo rápido, mas sua determinação firme. Roberto, precisamos conversar. Agora, disse ela, sua voz firme e inabalável. Roberto olhou para ela, surpreso com a seriedade em seu tom. Sobre o quê, Helena? Sobre tudo. Sobre o testamento, sobre sua mãe, sobre nós. Glória apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental. O que está acontecendo aqui? Perguntou, sentindo a tensão no ar. Helena se virou para Glória, sentindo a raiva e a frustração acumuladas ao longo dos anos borbulhando à superfície. Glória, eu sei o que você tem feito. Sei que tem manipulado Roberto e usado suas inseguranças para tentar controlar minha vida. Isso precisa acabar. Glória arregalou os olhos, surpresa com a ousadia de Helena. O que você está dizendo, garota? Eu só quero o melhor para meu filho. Isso não é verdade, disse Helena, sua voz se tornando mais firme. Você está tentando garantir que tudo o que construímos juntos acabe em suas mãos. Você não se importa com o nosso bem-estar, apenas com o controle. Roberto levantou-se do sofá, tentando intervir. Helena, não fale assim com minha mãe. Não, Roberto, respondeu ela, olhando diretamente para ele. Você precisa ouvir isso. Você precisa entender o que está acontecendo. Sua mãe está nos destruindo. Glória bufou, cruzando os braços. Isso é ridículo. Roberto, você vai deixar essa mulher falar assim comigo? Roberto parecia dividido, olhando de uma para outra. Helena viu a hesitação em seus olhos, mas também a possibilidade de mudança. Roberto, por favor, escute-me. Eu fui ao advogado. Sei que o testamento que você quer que eu assine não é justo. Sei que estou sendo manipulada, e isso não pode continuar. O silêncio caiu sobre a sala, pesado e incômodo. Roberto finalmente suspirou, parecendo cansado. Helena, eu nunca quis te machucar. Só queria garantir que estaríamos bem. Mas não é assim que se faz, disse Helena, suavizando o tom. Nós precisamos ser parceiros, não adversários. Eu te amo, mas preciso que você entenda a gravidade do que está acontecendo. Glória, sentindo que estava perdendo o controle da situação, tentou intervir novamente. Roberto, não deixe essa mulher envenenar sua mente. Ela só está pensando em si mesma. Helena virou-se para Glória, sua expressão resoluta. Eu nunca quis envenenar nada. Só quero viver em paz, com respeito e honestidade.
Se você não pode entender isso, então precisamos encontrar uma maneira de seguir em frente sem a sua interferência. Roberto olhou para a mãe, depois para Helena. Talvez ela tenha razão, mãe. Precisamos resolver isso de uma maneira justa. Glória parecia prestes a explodir, mas viu a determinação nos olhos do filho. Você vai me trair por causa dela? Perguntou, a voz tremendo de raiva. Não é uma traição, mãe, disse Roberto, sua voz cansada. É sobre fazer o que é certo. Eu não posso continuar vivendo com essa manipulação. Precisamos encontrar uma solução que funcione para todos. Helena sentiu uma onda de alívio e esperança. Obrigada, Roberto. Vamos resolver isso juntos. Mas precisa ser de maneira justa e honesta. Glória, vendo que sua influência estava diminuindo, saiu da sala em silêncio, a raiva ainda evidente em seu rosto. Roberto sentou-se novamente, olhando para Helena com uma expressão de resignação. Eu sinto muito, Helena. Não percebi o quanto isso estava te machucando. Helena sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Eu sei que é difícil, Roberto. Mas precisamos começar de novo, de um lugar de respeito e confiança. Vamos procurar ajuda profissional, se necessário, mas precisamos resolver isso. Roberto assentiu, parecendo mais aliviado do que antes. Eu concordo. Vamos fazer isso. O confronto decisivo tinha sido duro, mas necessário. Helena sentiu que finalmente havia rompido as correntes da manipulação e controle que Glória tinha sobre sua vida e seu casamento. Era um novo começo, um passo importante para a recuperação e reconstrução de sua relação com Roberto. A luz da manhã iluminava a casa de Helena e Roberto, trazendo uma sensação de renovação e esperança. Após o confronto decisivo com Glória, Helena sentia-se mais leve, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. A decisão de enfrentar Roberto e expor a manipulação de sua mãe foi difícil, mas necessária. Agora, ela estava pronta para construir um novo caminho, não apenas para si mesma, mas para o relacionamento deles. Helena acordou cedo, determinada a começar o dia com uma nova perspectiva. Preparou um café da manhã simples, mas reconfortante, com frutas frescas, pão torrado e café. Quando Roberto desceu, encontrou Helena já à mesa, um sorriso acolhedor no rosto. Bom dia, Roberto, disse ela, servindo uma xícara de café para ele. Roberto retribuiu o sorriso, embora ainda parecesse um pouco cansado. Bom dia, Helena. Dormi melhor do que esperava, depois de tudo. Eu também, ela admitiu, pegando um pedaço de pão. Mas temos muito a discutir e a planejar. Roberto concordou, sentando-se à mesa. Sei que precisamos tomar algumas decisões importantes. Vamos começar por onde? Helena pegou a pasta com o testamento e colocou sobre a mesa. Acho que o primeiro passo é revisar isso. Precisamos garantir que tudo seja justo e que ambos estejamos protegidos. Concordo, disse Roberto, pegando a pasta e folheando os documentos. Quero que você saiba que estou disposto a fazer as mudanças necessárias. Vamos fazer isso da maneira certa. Com a ajuda do advogado Dr. Almeida, eles passaram a manhã revisando o testamento e fazendo as alterações necessárias. Roberto finalmente entendeu a importância de criar um documento que refletisse a verdadeira parceria entre eles, sem manipulações ou influências externas. O processo foi cansativo, mas ao final, Helena sentiu-se mais segura e confiante. Naquela manhã, Helena se preparava com um misto de apreensão e esperança para ir ao hospital. Os exames eram essenciais para determinar o estado do tumor em sua cabeça, um diagnóstico sombrio que lhe deixava apenas alguns dias de vida. No entanto,
quando o médico iniciou o exame, ele se deparou com uma descoberta que desafiava toda a lógica médica: o tumor havia sumido. Surpreso, ele revisou os resultados e fez novos testes, mas a realidade permanecia a mesma. Helena, ao receber a notícia, mal podia acreditar. Era como se um milagre tivesse ocorrido, um fenômeno inexplicável que desafiava todas as suas expectativas e o entendimento científico. Helena começou a chorar e a rir ao mesmo tempo, sua mente girando com a incredulidade e a alegria. O médico, tentando absorver a estranha reviravolta, ofereceu palavras de encorajamento, mas sabia que nada poderia realmente capturar a profundidade da emoção que Helena estava experimentando. Com o tumor desaparecido, Helena se viu diante de uma nova vida, cheia de oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Ela pensou em tudo o que havia enfrentado até agora e sentiu uma imensa gratidão pela chance que estava recebendo para recomeçar. Quando voltou para casa, encontrou Roberto esperando ansiosamente. Seus olhos se iluminaram ao vê-la, e ele percebeu imediatamente que algo estava diferente. Helena, com um sorriso radiante e lágrimas nos olhos, contou a ele a notícia. O alívio e a alegria que passaram pelo rosto de Roberto foram evidentes, e ele a abraçou com força, sentindo a vida e a esperança renovadas. Eu não posso acreditar, disse Roberto, seu rosto iluminado pela felicidade. É um milagre. Não sei como aconteceu, mas estou tão grato por você estar bem. Eu também, respondeu Helena, o tom da voz cheio de gratidão e uma pitada de deslumbramento. Não sei o que nos espera daqui para frente, mas estou pronta para aproveitar cada momento. Com o novo diagnóstico em mente, Helena e Roberto decidiram que era hora de fazer mudanças significativas em suas vidas. Eles queriam criar uma nova perspectiva, uma vida que fosse verdadeira para ambos, sem as sombras do passado. Começaram a trabalhar em projetos que sempre haviam sonhado, desde viagens para lugares que haviam adiado até a reforma da casa para torná-la um verdadeiro lar. Os meses passaram, e logo Helena descobriu que seria mãe. A notícia a deixou emocionada e nervosa, mas também cheia de uma nova esperança e propósito. Roberto estava igualmente radiante. O sonho de começar uma família, que antes parecia tão distante, agora se tornava realidade. Eles sabiam que o futuro traria desafios, mas estavam determinados a enfrentá-los juntos, com o coração aberto e uma nova perspectiva. Enquanto Helena e Roberto se preparavam para a chegada do bebê, eles dedicaram tempo para se reconectar e fortalecer sua relação. Passaram mais tempo juntos, conversando sobre seus sonhos e planos, e aproveitando cada momento de expectativa e alegria. A reforma da casa estava em andamento, transformando o espaço em um ambiente acolhedor e cheio de vida, pronto para receber a nova adição à família. Os amigos e familiares ficaram felizes em saber da boa notícia e estavam ansiosos para celebrar com eles. A notícia do milagre de Helena e a expectativa de um novo membro na família trouxe um senso renovado de comunidade e apoio. Glória, apesar de sua raiva inicial, começou a perceber a importância da mudança e, lentamente, buscou reconciliar-se com o filho e a nora, oferecendo seu apoio de uma maneira mais respeitosa. O dia do parto chegou e foi um momento de intensa emoção para Helena e Roberto. Com a ajuda de médicos e enfermeiras, Helena trouxe ao mundo uma linda menina, que recebeu o nome de Laura, em homenagem à força e resiliência que representava para seus pais. Quando Helena segurou Laura em seus braços pela primeira vez, as lágrimas de felicidade rolavam pelo seu rosto, e Roberto, ao seu lado, sentia-se mais completo do que jamais imaginou ser possível. A chegada de Laura trouxe uma nova dimensão à vida de Helena e Roberto. Eles encontraram alegria nas pequenas coisas, desde os primeiros sorrisos da bebê até as noites sem dormir. Embora houvesse desafios, a nova vida que construíram juntos era repleta de amor e esperanças renovadas.
Com o tempo, Helena e Roberto aprenderam a equilibrar suas responsabilidades e a desfrutar dos momentos simples e preciosos da vida familiar. Cada dia era uma nova aventura, e eles estavam gratos por cada passo que davam juntos. A experiência de enfrentarem desafios, reconstruírem suas vidas e abraçarem um futuro incerto, mas promissor, os aproximou ainda mais. Os anos passaram e, com a dedicação e amor que sempre colocaram em sua relação, Helena e Roberto se tornaram uma família unida e forte. Laura cresceu rodeada de amor e carinho, e seus pais estavam felizes por terem superado os obstáculos e por terem encontrado um propósito e uma alegria renovada em cada dia. O tempo passou, mas Helena nunca esqueceu da senhora que havia lhe dado aquele amuleto. Para ela, as coisas só estavam dando certo por causa dele. O amuleto tornou-se um símbolo de proteção e mudança positiva, e Helena guardava-o com carinho, carregando-o aonde quer que fosse. Ela seguiu a vida, fazendo escolhas que refletiam o desejo de mudar o rumo que havia sido tão fortemente indicado por Stella.